E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram-lhe sorte. Então, irmãos, a primeira coisa, quando Jesus, irmãos, ele já tinha, a noite anterior, já tinha sido preso injustamente. Ele foi levado para a casa do sumo sacerdote, é uma prisão ilegal, porque quando você recebe, a pessoa só é presa de noite se ela está no flagrante delito, ou se tem intimação, a polícia ela faz a tocar, ela cerca a casa para de manhã ir lá fazer a prisão da pessoa. Jesus foi preso de noite, foi levado na casa do sumo sacerdote. Depois que Jesus é levado na casa do sumo sacerdote, ele é levado ao rei Herodes, depois ele é levado ao governador Pilatos. Depois acontece o seguinte, irmãos, ele é levado a Herodes, devolvido para Pilatos de novo. Aí Jesus, ele apanha, ele recebe 450 chicotadas só nas costas. Aquele chicote romano era um número ímpar. Ele tinha um pedaço, na ponta um pedaço de metal, no outro uma ponta de osso cortante. Aquilo não só rasgava, como arrancava pedaços. Colocaram aquela coroa de espinho na fronte de Jesus, bateram com Jesus com cana, deu aquela cana deu fel para Jesus beber, e aí prega, pendura, ele carrega aquela distância, aquela cruz. E aí, quando ele está lá de pendurado, as pessoas estão festejando, comemorando a morte dele. Jesus fala, a primeira coisa que ele falou na cruz, ele falou de perdão, Ele dizia, ó Senhor, perdoa, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que eles fazem, Então, Jesus já tinha dito várias vezes, irmãos, E aí acontece que ele está falando de perdão. Então Jesus está oferecendo para todas as pessoas. Não importa qual pecador você foi, não importa qual passado que você teve, importa que a partir do momento que você recebe o perdão de Deus, aceita ele na sua vida, Deus faz de você uma nova criatura, uma nova pessoa, em nome de Jesus. No versículo 39, olha o que diz aqui no 39, diz assim: e um dos malfeitores que estava pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecia, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões, dois bandidos, pessoas de alta periculosidade. Um chega e começa a blasfemar: olha, salva-te mesmo e a nós, tu não é rei. Aí o outro falou: rapaz, nós estamos pagando, merecendo o que nós fizemos. Esse não fez nenhum mal para ele estar aqui junto conosco. E aí ele fala: Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar no paraíso. Quando ele fala isso, irmãos, Jesus fala o seguinte: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, a segunda coisa que ele falou de pendurado na cruz, tem até esses filmes, Acho que esse último que foi do Mel Gibson foi mais, causou mais dor, Você vê que ele está até com o olho fechado de tanta dor, ele vira e olha e fala: hoje você vai inaugurar o paraíso comigo. Jesus vira para uma pessoa de uma índole não muito boa, mas ele reconheceu o seu pecado. Existem pessoas que precisam reconhecer justamente a sua dependência de Deus. Ele inaugura o paraíso, é o ex-assassino, Coloca para mim na tela Mateus capítulo 7, versículo 21. Olha o que diz o 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Coloca aí. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios?
E em teu nome não fizemos muitas maravilhas. 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, né? Então, pessoal, você não será salvo por aquilo que você faz. Você pode fazer caridade, você pode ser uma pessoa bondosa, você se salvará por você aceitar a obra que Jesus fez. A Bíblia Sagrada diz que Ele morreu a nossa morte, para que nós vivemos a sua vida, para nós vivermos a vida de Deus em nós. Amém? Então acontece o seguinte, pessoal: você não vai ser salvo, você é salvo pelo quê? Pelo que Jesus fez, né? A obra de caridade é bom de coração, mas não vai te salvar, irmãos. Jonas 2,9, olha o que o Jonas diz aqui, irmãos. Capítulo 2, versículo de número 9. Jonas: mas eu te ofereci sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei pagarei. Do Senhor vem a salvação. A salvação, ela vem de Deus, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele disse em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai se não for por Jesus. Você pode ser a pessoa mais brilhante, mais inteligente, mais caridosa. Para ir para o Pai, tem que ser por Jesus. E Jesus, Ele é a palavra de Deus, né? Na nossa vida, em nome de Jesus. Então, pessoal, é de Deus, não parte de nós, não depende de nós. Eu sou salvo porque eu reconheço a obra que Ele fez na cruz do Calvário para me salvar, para me libertar, em nome de Jesus. Jesus veio, irmãos, não para salvar você. Eles pensavam, os judeus, que Ele veio para que a Palestina fosse independente do Império Romano. Jesus não veio para libertar do Império Romano, Ele veio para libertar do Império das Trevas, veio para libertar você de você mesmo, da natureza caída do ser humano, que nós precisamos da ajuda de Deus, da bênção de Deus na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que Ele fala na cruz, Ele fala sobre perdão. A segunda coisa que Ele fala na cruz, Ele fala sobre salvação. Agora vamos à terceira, João capítulo 19, versículo de número 26. Você está em Lucas? João é o livro seguinte, capítulo 19, versículo de número 26. Capítulo 19. É muito triste, irmãos, a vida da pessoa, do crente desviado, irmãos. Por quê? Porque ele foi conhecedor, ele já experimentou, irmãos, das coisas futuras, pessoal. E aí acontece que ele desperdiçou. Não vale a pena, pessoal. A Bíblia fala que é incomparavelmente melhor estar com Jesus Cristo. Tem coisa que Deus está preparando para mim e para você, pessoal. Por mais que nós passamos luta, fala: eu vou para o céu, eu vou para a glória de Deus. Capítulo 19, versículo 26 diz assim, ó: ora, Jesus vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então veja, irmãos, que Jesus, com José e Maria, tiveram outros filhos após Jesus. Então, irmãos, Jesus teve outros irmãos, né, por parte de pai, de mãe ali. Mas Jesus, ele se esforça, irmãos. Imagina, às vezes entra um corpo estranho no seu dedo, uma farpa que entra no seu dedo dói. Por quê? Porque é uma coisa estranha, irmãos. Jesus estava pregado, pendurado, e ele se esforça. Ele viu o João, que é o discípulo do amor, ele falou assim, ó: eis aí a tua mãe. E diz aí: eis aí o teu filho. Em outras palavras, eu estou indo embora, mas eu quero que você cuida da minha mãe. Irmãos, a sua mãe, o seu filho, quando é bebê, você não deixa com qualquer pessoa, irmãos. Você só deixa com quem você confia, né? Jesus estava falando de quê, irmãos? Estava falando de amor, irmãos, né? E dessa forma, às vezes você fala: poxa vida, por mais que está cansado, irmão, você teve um dia exaustivo, você chega em casa, o seu filho fala assim: pai, vamos jogar bola comigo? Eu duvido que você não joga bola com ele. Irmão, você está quebrado, você está arrebentado, o seu filho vem correndo, sua filha te dá um abraço, assim, apertado no seu pescoço, te dá um beijo no rosto, desmonta
confronta você. Jesus, a terceira coisa que ele falou, irmãos, ele falou na cruz, ele falou sobre amor. Coloca para mim Gênesis 2,18. Olha o que diz o capítulo 2 de Gênesis, versículo 18. Gênesis 2,18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Irmãos, Deus viu quando Ele criou Adão, que brotou a primeira necessidade básica em Adão, que não era a necessidade sexual, é a necessidade social. Não tinha ninguém para ele compartilhar, ninguém para ele conversar, ninguém para ele dividir as suas descobertas. Deus deu a tarefa para o primeiro homem, que era para cuidar do jardim, né? Então, se você queira, né, não tinha ninguém para brigar com ele. Então Deus, irmãos, a primeira necessidade, Deus criou o homem não para viver sozinho, criou para viver em sociedade, né? E aí acontece o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Deus não queria que ele ficasse sozinho, né? Na verdade, irmãos, eu começo a perceber, às vezes até na minha equipe, a pessoa que sempre se isola, ela está sempre sozinha, irmãos. Essa pessoa está com algum problema espiritual. Você vê, irmãos, a pessoa que ela tem indício de psicopatia. Não estou dizendo que é psicopata, não me entenda mal. A pessoa que tem indício de psicopatia, ela não tem amigos, irmãos, ela não tem expressão, ela está sempre quieta no canto assim, ó. Né? Você fala, essa pessoa está com algum problema. Então, irmão, Jesus falou assim: eu vou, mas você cuida da minha mãe para mim. Eu vou, mas cuida dela para mim. Tem coisa que você não deixa para qualquer um, você só deixa para quem você confia. E aí acontece que a terceira coisa que ele fala sobre amor. Coloca na tela o Salmo 68,6. Não precisa abrir, você só vai abrir os evangelhos. Salmo 68,6, ó. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam na terra seca. Então preste atenção numa coisa, irmãos, é pecado, pastor, eu não querer casar, eu não querer, irmãos, por quê? Porque a Bíblia fala: criai-vos e multiplicai-vos. A sua descendência, a sua geração não pode morrer com você. Ah, pastor, mas eu vou criar filho, fazer filho aqui para esse mundo, que esse mundo está só por Deus dessa maneira. Mas você está perpetuando a espécie, irmãos. Se tem gente que trabalha com ímpio, você fala: o meu é abençoado e vai trabalhar para Deus. É a próxima geração da família de Deus aqui na terra. A igreja é chamada para ser a família de Deus na terra. Deus faz o solitário viver em famílias. Eu passei aqui, irmãos, um rapaz, 33 anos, passei domingo passado, 33 anos, andarilho. Ele viajava todo o Rio Grande do Sul, todo Santa Catarina, irmãos, e a mãe orando. Pessoas da família falaram: para de orar por ele, é um caso perdido, ele não tem jeito. E ela foi orando, e achou ele caído na rua. O pastor foi lá, pegou ele levou para a igreja, ele tomou banho, trocou de roupa. Deus fez a obra, libertou ele. Hoje é empresário e vai casar, pessoal. Talvez há quem diga que é o seguinte: olha, essa senhora aí já de meio dia para trás, não casa mais não, pastor, está na igreja aí. Deus faz com que a estéril viva mãe de filhos. Deus faz que o solitário viva em família. Ele é Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Irmãos, o ser humano não gosta de solidão. Ah, eu prefiro sozinho, pastor. Deus me livre. A minha cabeça, essa correria gritalhada de criança. Tem gente que daria tudo na vida: poder pegar o filho nos braços, poder ver barulho de criança. E às vezes você está jogando fora, irmãos. A vontade de Deus é família. A vontade de Deus é família. Então, Jesus fala sobre perdão, salvação, ele fala sobre amor. E a quarta coisa que Jesus fala aqui, irmãos, Mateus capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, 46. 27. Vamos lá, a quarta coisa que Jesus falou aqui quando estava pendurado na cruz. 27, 46. Olha o que diz aqui, irmãos. E perto da hora nona, que é 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste?
Então, irmãos, a primeira vez que Jesus chama Deus, ele chama a palavra de Deus, né? É o sofrimento que ele estava passando, irmãos, porque Jesus tomou o pecado da humanidade, não que ele tivesse pecado. E a Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. E aí ele sentiu a presença de Deus longe. E ele falou: Deus, por que o Senhor me desamparaste, né? É o sofrimento de que Deus está se afastando dele, né? Ele sentiu Deus longe. É igual a pessoa que ela está no pecado. Eu já atendi pessoas assim: pastor, eu estou com vontade de dar um tiro na cabeça, eu estou com vontade de pular na linha do trem, a hora que o trem está passando em movimento. Falei, não faça isso, pelo amor de Deus. A pessoa, depois do pecado, ela se sente imundo, se sente sujo, né? Então Jesus sentiu assim, sentiu sozinho. O Pai e Jesus sempre estiveram juntos, sempre, né? E aí acontece que ele estava recebendo a consequência do pecado. Então, pela primeira vez, o Pai se afasta dele, né? Isso, irmãos, é desesperador. Desesperador a pessoa quando ela não sente a presença de Deus, né? João 8:29, põe para nós aí João 8:29. Olha o que diz aqui, ó. João 8:29. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixa, não tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus sempre falava: Deus está comigo, Ele não me deixa só. Agora, nessa ocasião, ele se sentiu sozinho pela primeira vez. Ele está assumindo o lugar de Barrabás. Você pode colocar o seu nome no lugar de Barrabás. Está assumindo o meu lugar, Souza. Está assumindo o seu lugar, irmãos. Ah, pastor, eu não sou pecador. A Bíblia fala, todos nasceram, irmãos, debaixo da maldição da lei, debaixo do pecado. Por causa de um só, por causa de Adão, mas por causa de um só, Jesus Cristo, Ele nos comprou de volta para Deus. Hoje nós somos propriedade de Deus. Diga graças a Deus. Então Jesus está falando sobre substituição. A Bíblia fala que Ele morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a vida de Deus em nós. Nós temos a vida de Deus em nós, em nome de Jesus. Isaías 53, 4 e 5 fala sobre isso. Isaías 53 diz assim, ó: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Você vê que o verbo está no passado, Ele não vai tomar de novo. Ele já tomou as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas ele foi, não será de novo, ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras feridas nós fomos sarados. Foi por nós, nos nossos pecados, é por minha causa, é por sua causa. O 59:1, olha o que diz Isaías também, ó. 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Jesus sentiu isso na pele. Sabe o que é você clamar, gritar a Deus e você não ter resposta? E parece que Deus está muito longe, você não ouve. Foi isso que Jesus sentiu. O pecado encobre o rosto de Deus, irmãos. Deus não atendeu ele por causa dos nossos pecados. Por isso que ele se sentiu sozinho. É a primeira vez que Jesus faz essa oração: Senhor, eu estou sozinho. Senhor, o Senhor me desamparou, né? Então Ele está substituindo a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Então vamos lá, irmãos. A quinta coisa que Jesus falou na cruz é João capítulo 19. Eu quero que você abra lá. Capítulo 19, versículo 27. João 19, 27.
assim: depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Esse aqui nós já vimos. 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: eu tenho sede. Então, irmãos, a quinta coisa que ele falou aqui na cruz, irmãos, Jesus está falando sobre cumprimento. O que foi profetizado sobre ele se cumpriu. Então você vê que não é mentira. Ele falou: eu tenho sede, né? Então, irmãos, o Salmo 69, 21. Coloca aí, Salmo 69, 21. Deram-me fel para o mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Irmãos, o que havia profetizado lá em Davi, lá em Salmo de Davi, se cumpriu agora, aqui quando Jesus estava na cruz, né? Tinha que se cumprir. A Escritura não pode ser anulada, ela vai se cumprir. Então, se Deus tem promessa para você, se Ele prometeu, você entendeu na Bíblia que aquilo é seu, ela vai se cumprir na sua vida, em o nome do Senhor Jesus, porque Deus, Ele é Deus de cumprimento, né? Nome de Jesus. Você está no 19? Olha o capítulo 10, versículo 35 de João. 10, 35. Já que você está pertinho aí, abre aí, 10, 35. Diz assim: pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e leia comigo, irmãos, e a Escritura não pode ser o que, irmãos? Anulada. Acabou, não pode ser anulada. O que foi, irmãos, predito no Velho Testamento sobre Jesus se cumpriu. A Escritura, ela não será anulada, ela será concluída, ela será completa em nome do Senhor Jesus. Então, a quinta coisa sobre cumprimento, no capítulo 19, versículo 30, tudo é João, tá? 19 e 30. Agora, a sexta coisa que ele falou lá na cruz, 19 e 30. A penúltima coisa que Jesus falou na cruz, irmãos, 19 e 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando-se a cabeça, entregou o Espírito. Então, irmãos, Jesus fala o seguinte, irmãos, ele toma lá aquele vinagre que põe na boca de Jesus, ele falou assim: está consumado. Ou seja, está cumprido. A minha obra está completa. O que Jesus veio fazer, cumpriu. Então, pessoal, tem pessoas que não sabem o propósito para que ela veio. Nós temos que descobrir o propósito que Deus tem para nós e cumprimos o propósito de Deus na nossa vida em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz aqui, Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não tem condenação se você anda no Espírito, se você tem uma vida de santidade, se você tem uma vida regrada na palavra de Deus, não tem condenação. O diabo não pode mais te condenar. Você não deve mais nada para o diabo. Você está liberto, você está livre em nome do Senhor Jesus. Eu posso andar de cabeça erguida porque eu não devo mais nada para Satanás. Supomos que eu encontro com você na rua. Falou: irmão, faz tempo que você não vai na igreja, o que aconteceu? Pastor, que lá na frente da igreja tem uma padaria, mas e lá eu estou devendo 20 reais, eu estou até com vergonha. E aí, se eu vou lá, eu falo: não, pode ir lá. Eu vou lá e pago essa dívida que você devia na padaria, irmãos. A padaria não pode cobrar de novo, irmãos, porque caracteriza bis in idem, ou seja, cobrar uma dívida duas vezes. O diabo não pode mais cobrar aquilo que já foi pago. Então Jesus está falando sobre consumação. Fala: eu estou cumprindo aqui, eu estou pagando aqui, então está abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Então ele está falando sobre consumação. E a última coisa que ele falou aqui na cruz, Lucas capítulo 23, versículo 46. Vamos lá. Lucas 23, 46. Jesus falou sobre perdão, salvação, amor, substituição,
cumprimento, consumação. E a última agora, capítulo 23, versículo 46. E clamando Jesus com grande voz, disse, ele deve ter tirado força ali do último, os que não tinha, né? Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou-se. Então, irmãos, Jesus aqui, a última palavra que ele fala nesse mundo, irmãos, enquanto estava vivo, né? Depois ele fala mais coisas depois que ressuscitou, e fala conosco até hoje através da sua palavra. Ele diz: eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Então está falando de entrega, pessoal. Ele volta a chamar Deus de Pai, né? Ele diz aqui: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quem pode resolver o seu problema é só Deus, irmãos. É só o Senhor, né? Jesus, ele clamou, chamou Deus de Pai. Jesus se entregou. Não, se ele quisesse, ele estaria vivo até hoje, irmãos. Como assim, pastor? Por quê? Porque ele era Deus. Ele disse, as pessoas provocavam ele, né? Salva a ti mesmo. Quando ele foi tentado, o diabo falou: você pode pedir uma legião de anjos que vai poupar você, mas Jesus preferiu se entregar, né? E aí acontece para que se cumprisse o que estava na Bíblia Sagrada. A última coisa: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu. Então, pessoal, quando ele se entregou, por quê? Porque ele sabia que há mais de 2000 anos à frente nós estaríamos aqui comemorando a morte dele. Não foi em vão o sacrifício de Jesus. Você não tem que sofrer com doença, dor, miséria, enfermidade, porque Jesus já sofreu por você. Ele é o sofredor modelo. Para encerrar, nós vamos começar a orar agora. João capítulo 3, versículo 16. E eu paro por aqui. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, troca a palavra mundo por você, pelo seu nome, porque Deus amou a mim, o Souza, de tal maneira, não tem como comparar, porque se fosse comparar com um objeto, com uma coisa, que por mais que fosse grande esse objeto, essa coisa, teria um limite, teria uma limitação. Então Deus amou as pessoas de uma maneira que não tem algo que possa comparar, não tem uma condição, porque o amor de Deus é incondicional, ele depende de uma condição. Não amou você pelo dinheiro que você tem, pela beleza que você tem, quando você mora, pelo emprego que você tem, não. Que deu seu Filho unigênito. Aqui diz que Deus só tinha um filho, ele tinha a palavra que se tornou bebê, se tornou criança e veio para morrer em nosso lugar, né? O unigênito de Deus, para que o Souza cresce e não perecesse, e para que o Souza tivesse a vida eterna. Você pode colocar o seu nome. Irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou as pessoas de uma maneira tão grande que não tem como medir, não tem como marcar, não tem como mensurar. O amor de Deus, ele é grande na nossa vida, pessoal. Em nome do Senhor Jesus, ele faz a obra acontecer, no nome do Senhor Jesus. A última coisa foi sobre a entrega. Preste atenção, irmãos. Isso é uma coisa que eu sempre levo no meu coração, pessoal, sempre. E é tão gostoso quando você encontra, recebe alguém que está acima mais de você, recebe um líder de um estado, um líder da região, ele fala assim: olha, eu estou na igreja há não sei quantos anos, e até hoje eu não encontrei uma pessoa que eleva, das pessoas que eu já encontrei na igreja, que leva mais a sério a obra de Deus. Ele falou assim: é o Souza, né? Isso aí não é para você bater palma para mim, não é uma virtude minha, é um dever. Só que o que eu quero dizer para você? A prioridade que você dá para as coisas de Deus é a prioridade que Deus dá para as suas coisas. Se você deixa as coisas de Deus por último, não espera que você vai ser prioridade para Deus quando você precisar de um socorro. Você está deixando as coisas de Deus por último, Ele também vai honrar primeiro aqueles que merecem honra. Então a prioridade que você dá para as coisas de Deus é a prioridade que Deus dá para você. Aprenda a priorizar as coisas do Senhor, para que Ele venha abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Então glória a Deus. Vamos ficar de pé, pessoal, vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, eu quero clamar a Deus